Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de revisão FAMEMA-FAMERP e nessa terceira aula a gente vai revisar genética e dentro de genética a gente vai revisar principalmente herança ligada ao sexo, que é o que mais cai nas provas da VUNESP, e também revisar um pouquinho sobre os processos de expressão gênica que caem bastante também, que seria genética molecular, então os processos de transcrição e tradução. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Começando com os processos de transcrição e tradução, ou seja, os processos de expressão gênica, tá bom? Então, olha lá, gente. O que a gente vai ver agora é uma revisão rápida sobre o que é o dogma central, o que é a expressão gênica, e como que funcionam os processos de transcrição e tradução. Então, olha lá, o dogma central da biologia molecular diz o seguinte: a informação genética sempre vai fluir da molécula de DNA para a molécula de RNA e dessa para a molécula de proteína. Então, a sequência é sempre DNA, RNA e proteína, tá? É dessa forma que a célula usa a informação armazenada na molécula de DNA para gerar proteínas específicas e são justamente essas proteínas que vão determinar o metabolismo da célula e 2, as características da célula, dos tecidos, dos órgãos e, portanto, do indivíduo, tá bom? Do organismo. Perfeito, gente? Só lembrando uma coisa importante: isso vale para todas as células, certo? Mas existe uma entidade biológica que pode inverter este processo, que são os retrovírus, ok? Retrovírus são um tipo de vírus que tem RNA como material genético e esse tipo de vírus vai conseguir transformar a informação armazenada no RNA em DNA. Beleza? Só que esse caso é específico e único na natureza, tá bom? Todos os outros organismos, ou melhor dizendo, todos os organismos, todos os seres vivos que possuem célula vão ter o fluxo de informação genética desta forma que está representada na tela aí para vocês, ok? Maravilha. E o que seria o processo de expressão gênica? Como eu falei para vocês, é o processo em que a célula utiliza o DNA, a informação genética estocada no DNA, para gerar proteínas, certo? E o processo de expressão gênica ele vai ser o link entre o genótipo e o fenótipo, tá, pessoal? É dessa forma que a célula linka as características suas próprias, né, do indivíduo com a informação genética armazenada na molécula de DNA. Beleza? Então, só lembrando, a expressão gênica ela vai ser constituída, formada por dois subprocessos ou etapas, tá? A etapa de transcrição e a etapa de tradução. E a gente vai dar uma olhadinha nelas agora. O que seria a transcrição? A transcrição é quando a informação genética flui do DNA para o RNA, ou seja, é quando a célula sintetiza uma molécula de RNA usando a informação presente no DNA. E a gente vai ver que esse RNA geralmente é um RNA mensageiro. Tá bom? E o que seria a tradução? A tradução é quando a célula sintetiza uma molécula de proteína ou uma molécula de polipeptídeo a partir da informação genética presente na molécula de RNA, mais especificamente na molécula de RNA mensageiro. Tá bom, pessoal? Mas a gente vai discutir aqui, né? Na verdade, a gente vai definir aqui quais são os tipos de RNA, tá? E para que eles servem. Então vamos lá, quais são os tipos de RNA, para que eles servem? Primeiro, o RNA, talvez seja aí o que vocês vão ver mais nos exercícios, é o RNA mensageiro, tá? RNA-M. Esse tipo de RNA aqui, ó, ele transporta a informação genética do DNA lá para o citoplasma e essa informação genética vai ser transferida para a molécula de proteína. Ou melhor dizendo, a célula vai utilizar a informação genética da molécula de RNA mensageiro para sintetizar uma proteína específica, tá bom? Beleza. Um outro tipo de RNA, a gente vai chamar de RNA transportador ou RNA-T. Qual que é a função desse cara? É pegar os aminoácidos lá no citoplasma e transportar esses aminoácidos até os ribossomos. Por que os ribossomos? Porque são essas organelas celulares as responsáveis pela síntese de proteínas, tá? Pela tradução.
Ok? Conforme o RNA transportador vai levando esses aminoácidos até o ribossomo, ele vai incorporando esses aminoácidos à sequência de polipeptídeo que está sendo produzida, tá bom? Cada RNA transportador transporta um tipo específico de aminoácido. E por último, a gente tem o RNA ribossômico, o RNA-R. Esse cara, ele faz parte do ribossomo, ou seja, ele entra na constituição dos ribossomos e é esse tipo de RNA que catalisa as ligações peptídicas, que são as ligações entre os aminoácidos que formam as proteínas. Ok? Então, esse RNA ribossômico ele tem função catalítica, portanto, ele tem função semelhante à das enzimas. Maravilha! Como exatamente acontece o processo de transcrição? A gente vai ver agora. Então, olha lá, pessoal, o processo de transcrição, ele vai utilizar aí a molécula de DNA, que armazena a informação hereditária, ele vai usar também uma enzima chamada de RNA polimerase. O que essa enzima vai fazer? Ela vai abrir a dupla fita de DNA e vai incorporar nucleotídeos de RNA a essa dupla fita. Conforme os nucleotídeos de RNA vão sendo incorporados, eles vão sendo ligados entre si pela própria RNA polimerase, tá bom? Mas a RNA polimerase, ela não deixa essa molécula híbrida ser formada ao longo de toda a sua extensão. Conforme a molécula de RNA mensageiro vai sendo formada, essa que está em vermelho, ela vai sendo expulsa da dupla fita, de forma que a dupla fita abre, produz a molécula de RNA mensageiro e se fecha novamente. Ela abre e se fecha. E a molécula de RNA mensageiro vai sendo eliminada, né? Vai sendo produzida para fora da dupla fita de DNA. Tá? Nessa imagem a gente consegue ver, pessoal, que o sentido da transcrição é sempre no sentido 5' 3', ou seja, a molécula de RNA mensageiro ela é sempre formada no sentido 5', 3, enquanto a fita de DNA, que serve de molde para a produção da molécula de RNA mensageiro, é sempre lida no sentido 3, 5, tá bom? O que seria essa fita molde? É a fita de DNA que serve de molde para a produção da molécula de RNA mensageiro. Portanto, a molécula de RNA mensageiro ela vai ser complementar a essa fita molde. Ou seja, onde tem adenina vai ter uracila, onde tem guanina vai ter citosina, onde tem citosina vai ter guanina, onde tem timina vai ter adenina e assim sucessivamente, né? Vamos lembrar das sequências complementares, né? A gente tem sempre a adenina sendo complementar à timina e a guanina sendo complementar à citosina no DNA. No RNA, ou melhor dizendo, entre o RNA e o DNA, a uracila ela é complementar à adenina, enquanto a timina é complementar à adenina também. Tá? Então, mas a gente sempre tem uracila no RNA, tá, pessoal? A gente não tem timina no RNA. Então, sempre onde teria uma timina no RNA vai entrar uma uracila. Tudo bem? Maravilha. E notem mais uma coisa. A molécula de RNA mensageiro formada aqui nesse caso, é uma molécula de pré-RNA mensageiro, tá? Ela não é um RNA mensageiro maduro, tá? Ela é o que a gente chama de transcrito primário, tá? Isso só existe em eucariontes, tá? Em eucariontes, a molécula formada pelo processo de transcrição é um transcrito primário ou molécula de pré-RNA mensageiro. Essa molécula ainda vai ser processada para se transformar no RNA mensageiro maduro. Ok? E é isso que a gente vai ver agora, como acontece esse processamento do RNA. Então, olha, pessoal, em eucariontes existe um fenômeno de processamento do RNA antes deste virar um RNA mensageiro maduro. Por quê? Porque eucariontes têm o seu DNA formado por introns e exons. Então, os genes de eucariontes têm vários introns e vários exons. No processamento, que a gente pode chamar também, né, uma parte desse processamento é o que a gente chama de splicing. No splicing, os introns são retirados e os exons são unidos. Tá bom, pessoal? Então, sempre num gene de eucarionte, o que vai acontecer? Quando esse cara é transcrito e forma um RNA mensageiro, os introns, a parte referente aos introns são retiradas e os exons são mantidos. Tá bom? Então, só para formalizar isso,
Intron é uma sequência não codificante presente lá no gene dos eucariontes. Quando há formação do pré-RNA mensageiro, esses introns são removidos durante o processo de splicing. Os exons, por outro lado, são as regiões codificantes. Por quê? Porque como elas vão ser mantidas na molécula final de RNA mensageiro, elas vão ser traduzidas quando chegar o momento lá da tradução lá no citoplasma. Como elas vão ser traduzidas, essas são regiões chamadas de codificantes e, portanto, elas são mantidas, tá? Na molécula de RNA mensageiro maduro, ok, pessoal? Mais um detalhezinho importante para vocês não se esquecerem. O processo de splicing, ele pode ser alternativo, ou seja, o que é o splicing alternativo? Alguns exons e alguns introns, eles podem não ser retirados ou mantidos todas as vezes. Então, dependendo de como o splicing acontece, a célula pode escolher quais exons vão ser mantidos e quais vão ser retirados, tá bom? Como existem várias formas de você retirar e manter introns e exons, você pode gerar diferentes RNAs mensageiros a partir de uma mesma sequência gênica, tá? A partir de um mesmo gene, você pode gerar vários tipos de RNAs mensageiros, portanto, vários tipos de proteínas. Ok? Então, de novo, o splicing nem sempre acontece da mesma forma, ok? Os exons, eles podem ser todos mantidos, ou alguns podem ser mantidos e outros podem ser retirados, tá? E dessa forma você vai gerar RNAs mensageiros diferentes e, portanto, proteínas diferentes. Ok, pessoal? E só para a gente terminar essa parte de transcrição, essa parte inicial, antes da gente ir para a tradução, o que é o código genético? O código genético é a correspondência entre os nucleotídeos do DNA ou do RNA mensageiro e os aminoácidos da proteína, tá? Como que a célula sabe quais aminoácidos vão ser referentes a quais sequências de nucleotídeos? Usando uma correspondência entre códons e aminoácidos, e eu já vou falar para vocês o que são esses códons. Essa correspondência é o que a gente chama de código genético, e todas as células usam o mesmo código genético. Qual seria uma forma de representar esse código? Com esta tabela que vocês estão vendo aqui, tá? Essa tabela representa a correspondência entre códons do RNA mensageiro e aminoácidos da proteína. O que a gente pode notar nessa tabela? Que cada aminoácido cada aminoácido se refere a uma sequência de 3 letras ou de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro, tá? Então, os códons são essas sequências de 3 bases, tá? Então, por exemplo, a serina, ela pode ser codificada pelo códon UCA. Então, essa sequência de 3 letras codifica o aminoácido serina. A gente pode notar nessa tabela que existe um códon chamado AUG, que é o códon START, ou seja, o códon que inicia o processo de tradução. Esse códon codifica o aminoácido metionina. E a gente pode notar que existem 3 códons chamados de STOP, ou códons de parada. São esses os códons que vão determinar para a célula que ela deve parar o processo de tradução, tá? E, por último, é importante notar que existe mais de um códon determinando o mesmo tipo de aminoácido, e é por isso que a gente chama o código genético de degenerado ou redundante, tá bom? Mas a gente fala disso agora, porque agora a gente vai discutir as propriedades do código genético. Então vamos lá, pessoal. Primeira propriedade do código genético, ele é universal, ou seja, todos os seres vivos usam a mesma correspondência entre códons e aminoácidos. Ou seja, se o códon AUG codifica a metionina em uma baleia, o códon AUG vai codificar o mesmo tipo de aminoácido em um fungo e por aí vai. Tá? Segunda propriedade importante do código genético, ele é degenerado ou redundante. Como eu mostrei para vocês, na tabela de código genético, cada aminoácido pode ser determinado por mais de um códon. Então, só para vocês verem de novo, tá? Asparagina é assim, serina é assim, prolina é assim. As únicas exceções são metionina, que é unicamente codificada pelo códon AUG, e o triptofano, que é unicamente codificado pelo códon UGG. Todos os demais aminoácidos são codificados por mais de uma trinca de bases nitrogenadas, tá, pessoal? Lembrando, para você encontrar um códon específico na tabela, você usa as letras aqui do lado esquerdo como a primeira letra,
tá? Do seu códon, as letras de cima da tabela como a segunda letra e as letras aqui do lado direito da tabela vão ser a sua terceira letra do códon, tá bom? Perfeito, pessoal. Mais uma coisa importante antes da gente continuar. Notem que se tivermos uma mutação, tá, na molécula de DNA, essa mutação irá alterar o código. Então, ela não vai alterar o código genético, importante, porque o código genético pode cair como pegadinha, tá? Mas ela vai alterar a sequência de nucleotídeos do seu gene. Portanto, o que vai acontecer? O códon vai mudar. Se o códon vai mudar, o aminoácido pode mudar. Mas notem, como existe mais de um códon para o mesmo aminoácido, a mudança pode implicar numa não alteração do aminoácido. Então, se eu tenho um códon ACU, que codifica o aminoácido treonina, e eu tenho uma mutação que transforma esse códon ACU em um códon ACG, note, teve uma mudança de base. Uma base uracila virou uma base guanina, tá? Só que, como esses dois códons codificam o mesmo aminoácido, a gente não teria alteração da proteína, ok? Então, sempre em exercícios de mutação que envolvam código genético, que envolvam códons, tá? É importante vocês notarem se a mutação, se a alteração da base, tá? Se a substituição da base nitrogenada ela está mudando o códon para um códon que codifica outro aminoácido ou para um códon que codifica o mesmo aminoácido. E essa preocupação, pessoal, vocês têm que ter porque o código genético é degenerado ou redundante. Ok? Então lembrem-se dessa propriedade porque ela é muito importante. Ela permite que existam mutações silenciosas, né, mutações sinônimas, quando você muda o códon, mas você não muda o aminoácido. E terceira e última propriedade do código genético, ele não é ambíguo, ou seja, cada códon codifica um exclusivo único aminoácido, tá? Você não tem um mesmo códon codificando mais de um aminoácido, porque daí o código seria ambíguo e ele não é. Tudo bem, pessoal? Beleza, então, ó, para terminar essa primeira parte da nossa revisão de genética, né, da parte molecular da genética, eu vou falar da tradução, tá? A tradução envolve alguns componentes importantes, como o RNA mensageiro que a gente viu, o RNA transportador que a gente também viu, e o RNA ribossômico, que forma as unidades de tradução chamadas de ribossomos, que a gente viu também. E, por último, a gente vai usar aminoácidos para construir as nossas cadeias polipeptídicas durante esse processo. Beleza? Só para destacar duas coisas importantes. Primeiro, o RNA transportador, qual que é a função dele? Lembrando, esse cara vai transportar os aminoácidos até o ribossomo, tá? Como que ele faz isso? Ele tem uma região que se liga ao aminoácido, tá? Uma região chamada de sítio de ligação com o aminoácido. E ele vai ter uma outra região chamada de anticódon. O anticódon, pessoal, ele é complementar ao códon do RNA mensageiro. Então, se eu tenho um códon no meu RNA mensageiro que é UGG, o seu códon complementar vai ser ACC. Então, o códon e o anticódon são sempre complementares e eles se associam por meio de pareamento de bases nitrogenadas, tá? Lembrando, citosina e guanina se pareiam com 3 pontos de hidrogênio, tá? Ou 3 ligações de hidrogênio, enquanto adenina e timina ou adenina e uracila sempre se pareiam com 2 ligações de hidrogênio, ok? Beleza, e mais um ponto importante da tradução, ribossomo. Só lembrando, pessoal, a função do ribossomo é catalisar a formação das ligações peptídicas entre os aminoácidos, construindo a cadeia polipeptídica. Como a catálise dessa ligação é feita por um tipo de RNA, que é o RNA ribossômico, esse cara vai ser chamado de ribosima. Uma ribosima é uma molécula de RNA com função catalítica, ou seja, com função semelhante a uma enzima, que, na verdade, né, é uma proteína. Ok? Beleza, e só para terminar, o processo de tradução envolve 3 etapas. Primeira etapa, o RNA transportador, carregando a metionina, se pareia com o códon AUG, que é o códon start, né? O códon que inicia a tradução. Esse códon está presente lá na molécula de RNA mensageiro. Então, quando o ribossomo se associa ao RNA mensageiro, o RNA transportador traz a metionina para lá e aí tem início o processo de tradução. Conforme o ribossomo vai passando pela fita de RNA mensageiro e lendo os códons, vários RNAs transportadores vão chegando, trazendo seus respectivos aminoácidos, certo? E esses aminoácidos vão sendo linkados uns aos outros por meio de ligações
peptídicas. Importante, esse processo de construção da molécula de proteína, do polipeptídeo, sempre envolve a leitura do RNA mensageiro no sentido 5', 3'. Então, o ribossomo sempre percorre a molécula de RNA mensageiro neste sentido, ok? Até que, por fim, esse ribossomo vai encontrar um códon de parada ou um códon stop. Nesse momento, você vai ter a separação dos componentes da tradução. O RNA mensageiro se separa dos ribossomos, os ribossomos se separam, né? Eles são formados por duas subunidades e o polipeptídeo está pronto, formado. Ok, pessoal? Maravilha. Então, a gente teve aqui a nossa revisão de genética molecular que trata sobre o processo de expressão gênica. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Exercícios. Então, vamos ver o que a VUNESP, né, o que a FAMEMA e a FAMERP trazem sobre esse assunto para a gente. Então, olha lá, deem uma olhada no exercício 1 da FAMERP de 2024. A figura ilustra de forma simplificada a síntese proteica em uma célula procariótica e em uma célula eucariótica. Então, a gente tem aqui, ó, na célula procariótica, a gente tem o DNA livre no citossol. Já aqui na célula eucariótica, a gente tem o DNA envolvido por um envoltório, que é o envoltório nuclear ou carioteca, tá? E tem a sítio local da célula procariótica em que ocorre a transcrição. Como as bactérias e arqueias não têm núcleo, o processo de transcrição acontece no próprio citoplasma, ok? Não existe um núcleo nesse tipo de célula. Segunda parte do item A partir de qual estrutura na figura é possível distinguir a célula procariótica da célula eucariótica? Então, a única parte aqui que a gente consegue usar para diferenciar esses dois tipos de células é o envoltório nuclear ou carioteca, que é a estrutura que separa o material genético do citoplasma nas células eucarióticas. Ok? Item B. Porque as proteínas formadas por todos os ribossomos da célula procariótica terão a mesma sequência de aminoácidos. Então, olha lá, pessoal, todas as proteínas que estão sendo formadas aqui vão ter a mesma sequência de aminoácidos porque esse RNA mensageiro foi produzido a partir de um mesmo gene da molécula de DNA. Então, eu tenho o mesmo gene formando essa molécula de RNA mensageiro e essa molécula de RNA mensageiro está sendo lida por vários ribossomos. Mas como a sequência de nucleotídeos desse RNA é a mesma, a sequência de aminoácidos das proteínas formadas aqui vão ser sempre a mesma, tá bom? Beleza. E a segunda parte do item B fala o seguinte: porque o comprimento do RNA mensageiro maduro é menor que o do RNA mensageiro imaturo. Então, se a gente olha aqui no esquema da célula eucariótica, a gente vê que o RNA mensageiro imaturo ele é maior e o RNA mensageiro maduro é menor. Como a gente viu na nossa aula de revisão, nas células eucarióticas, depois da transcrição, existe o processamento do RNA. Né? O transcrito primário ele é processado para dar origem ao RNA mensageiro maduro. E durante esse processamento, a gente tem o processo de splicing, que é a retirada dos introns e a manutenção, né, dos exons. Ok? Por conta do splicing, ou seja, da remoção dos introns, o RNA mensageiro maduro ele sempre vai ser menor do que o transcrito primário ou do que o pré-RNA mensageiro. Tá? Segundo exercício, FAMERP 2021. Antes de 1982, acreditava-se que somente as moléculas de proteínas tinham atividade enzimática. Posteriormente, pesquisadores trabalhando com micro-organismos descobriram um tipo específico de RNA chamado de ribosima. Como as enzimas proteicas, as ribosimas funcionam como catalisadores, têm sítios ativos que se ligam ao substrato e não são consumidas na reação química, ou seja, essas ribosimas têm as mesmas características das enzimas. As ribosimas cortam o RNA, unem as peças remanescentes e estão envolvidas na síntese de proteínas nos ribossomos, exatamente como a gente acabou de ver. Item A. Cite 2 fatores que influenciam a atividade das enzimas proteicas. Então, indo lá para a bioquímica, pessoal, vamos lembrar que as enzimas são influenciadas por alguns fatores. Quais são os 2 principais? Temperatura e pH. Por que esses fatores influenciam atividades das enzimas? Porque como as enzimas são proteínas, o que vai acontecer quando a gente altera a temperatura ou altera o pH do meio? Você vai promover o processo de desnaturação dessas proteínas. Se a proteína é desnaturada, ela perde a forma tridimensional dela, portanto, ela perde a sua função.
Perdendo a função, a enzima deixa de catalisar a reação química, tá? Outros fatores que podem influenciar a atividade das enzimas são a concentração de substrato e a presença de inibidores dessas enzimas, ok? Então, vocês poderiam responder qualquer um desses 4 fatores, sendo temperatura e pH os mais importantes. Item B. Analisando-se as etapas de síntese de uma enzima e de uma ribosima, conclui-se que uma célula consegue sintetizar mais rapidamente uma ribosima. Justifica essa afirmação citando as etapas de síntese dessas duas substâncias. Então, gente, a gente tem que basicamente comparar o processo de síntese de uma molécula de RNA, que é a ribosima, e de uma molécula de proteína, de um polipeptídeo, que é a enzima. Como a gente viu, a molécula de RNA, ela precisa só da transcrição para ser formada. Então, a célula consegue sintetizar uma molécula de RNA mais rápido, porque ela só depende do processo de transcrição. Já uma enzima, ou seja, uma proteína, depende para a sua síntese do processo de transcrição e do processo de tradução, ok? Então, tem 2 etapas aí necessárias para a gente formar uma proteína ou, portanto, uma enzima, tá? Então, ela demora um pouco mais para ser produzida. Beleza, pessoal? E, por último, exercício 3 da FAMEMA, agora 2019. Pesquisadores estão estudando a utilização da técnica de silenciamento gênico por RNA de interferência, chamado de RNAi. Esse RNA aqui é diferente daqueles 3 que eu mostrei para vocês. Ele não é nem um RNA mensageiro, nem um transportador e nem um ribossômico, ele é um outro tipo de RNA. No combate a pragas agrícolas. Beleza. Sintetizada em laboratório, a molécula de RNAi é programada para inativar genes específicos de pragas e patógenos. Nas células desses organismos, a molécula de RNAi se associa a um conjunto de enzimas e fragmenta a molécula de RNA mensageiro, de modo que o ribossomo não realiza a sua função. Os pesquisadores estão desenvolvendo plantas transgênicas capazes de sintetizar moléculas de RNAi. Quando o inseto praga se alimenta dessas plantas e adquire o RNAi produzido pelo vegetal, ele morre pela inativação de genes vitais ao seu metabolismo, tá? Pessoal, o RNA de interferência, o que ele faz? Ele tem uma sequência que é complementar à molécula de RNA mensageiro. Portanto, ele se liga à molécula de RNA mensageiro formando uma dupla fita de RNA. Essa dupla fita não consegue ser lida pelo ribossomo e ela é marcada pela célula para ser destruída. Dessa forma, o gene que codifica essa molécula de RNA mensageiro, ele é silenciado, ele é inativado. Tá? Item A. Suponha que um pesquisador tenha sintetizado 3 moléculas de ácidos nucleicos, conforme descritas aqui, 1, 2 e 3. Qual dessas moléculas, né, pode atuar como RNA de interferência? Se vocês lembrarem lá, pessoal, da nossa revisão, a gente viu que a molécula de RNA ela tem sempre uracila no lugar da timina. Se vocês olharem as moléculas 1 e 2, elas têm timina, elas não têm uracila. Somente a molécula 3 tem uracila e não tem timina, portanto, somente essa molécula poderia atuar como RNA de interferência pela presença justamente da uracila, ok? Item B. Em que local da célula de um inseto praga o RNA de interferência irá atuar? Se esse RNA de interferência se liga ao RNA mensageiro e impede esse RNA mensageiro de ser traduzido, essa ligação acontece no citoplasma da célula. Por que essa técnica é chamada de silenciamento gênico? Porque, como o RNA mensageiro não será traduzido e será destruído pela célula, o gene não consegue ser expresso, né? O processo de expressão gênica envolve a transcrição e a tradução. Portanto, somente com a proteína final formada, a gente pode dizer que o gene está ativo, tá? Se esse RNA mensageiro produzido durante a transcrição for destruído, né, devido à atividade do RNA de interferência, nenhuma proteína será formada. Se nenhuma proteína será formada, esse gene não está ativo, esse gene foi silenciado, ou esse gene foi inativado pelo RNA de interferência. Ok? Beleza, pessoal? Então, beleza, a gente terminou a parte de genética molecular, agora a gente vai para a parte da genética mendeliana, mais propriamente dita, e dentre os assuntos de genética mendeliana, primeira lei, segunda lei, linkage, sistema BO e por aí vai. O que mais cai nas provas da VUNESP são os casos de herança ligada ao sexo e é isso que a gente vai ver agora, tá, gente? Então, maravilha, deixa eu pegar aqui a nossa apresentação. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, o que são os cromossomos sexuais? A gente está falando de herança ligada ao sexo, então a gente está falando de características determinadas por genes presentes nos cromossomos sexuais. Em seres humanos, existe um par
tá? De cromossomos sexuais, que é o par 23, tá? Lembrando, pessoal, nós, seres humanos, temos 46 cromossomos, sendo que esses cromossomos estão aos pares, né? São cromossomos homólogos. Portanto, nós temos 23 pares de cromossomos, tá? O 23º par é o par sexual, tá? Ele é formado pelos cromossomos X e pelos, né, ou dois cromossomos X, ou um cromossomo X e um cromossomo Y, tá? Só lembrando, o sexo feminino vai ter dois cromossomos X, o sexo masculino, um cromossomo X e um Y, tá? É importante notar que os cromossomos sexuais, eles têm tamanhos diferentes e, portanto, eles vão ter genes diferentes, tá? As únicas partes desses cromossomos que são homólogas são essas regiões terminais dos cromossomos, tá? A região aqui de cima em vermelho e a região de baixo em azul. Toda a região que está entre as extremidades são regiões não homólogas, tá bom? Então, essas regiões do meio aqui não são homólogas entre si, ok? Lembrando que os cromossomos sexuais, como todos os cromossomos, têm um centrômero, que é a região onde as fibras do fuso se ligam durante o processo de divisão celular, ok? Nota-se também que o cromossomo Y tem um gene chamado de SRY. Esse gene, presente na região não homóloga do cromossomo Y, é determinante do sexo masculino. Somente com esse gene ativo é que as gônadas masculinas se desenvolvem e que o sexo biológico masculino é desenvolvido. Caso esse gene esteja mutado, o indivíduo, mesmo que ele tenha o cromossomo Y, ele se desenvolve como uma mulher, ok? Maravilha! Vamos lembrar aqui, então, que os genes presentes nessa região não homóloga do cromossomo X estão envolvidos em casos de herança chamada de herança ligada ao sexo, tá? Beleza, pessoal? Então, sempre que a gente tiver genes presentes nessa região que não tem complementaridade com o cromossomo Y, a gente vai estar se tratando de uma herança ligada ao sexo. Já no caso de haver genes presentes na região não homóloga do cromossomo Y, a gente vai ter casos aqui de herança restrita ao sexo, tá? Esses genes aqui não têm complementaridade com o cromossomo X, portanto, eles são exclusivos do sexo masculino, como o gene SRY, tá bom? E qualquer alteração nesses genes vai desencadear doenças, por exemplo, que a gente vai chamar de herança restrita ao sexo, tá bom? Beleza. Então, só lembrando, seres humanos são mamíferos e em mamíferos o sistema de determinação do sexo é conhecido como sistema XY. Como é que funciona esse sistema? No caso dos seres humanos e de todos os mamíferos, o sexo homogamético é o feminino e o sexo heterogamético é o masculino. Isso significa que as fêmeas são sempre XX e os machos são sempre XY, ok? Então as fêmeas elas têm dois cromossomos X, o macho tem um cromossomo X apenas. Qual que é a aplicação prática disso? Isso significa, pessoal, que as mulheres vão sempre formar gametas que têm um único tipo de cromossomo sexual, que é o cromossomo X. Portanto, todos os ovócitos ou todos os óvulos têm cromossomo X, ok? Já no caso dos homens, eles vão formar metade dos seus gametas contendo o cromossomo X e metade dos gametas contendo o cromossomo Y. Então, os homens formam gametas com cromossomos diferentes. E é por isso que é o sexo masculino que determina o sexo da prole, porque é ele que vai carregar cromossomos diferentes, ok? Se nós tivermos o encontro de um espermatozoide que carrega o cromossomo X com um ovócito que carrega o cromossomo X, isso vai dar origem a um zigoto XX, portanto, um zigoto do sexo feminino. Se nós tivermos um espermatozoide que carrega o cromossomo Y e ele encontrar um ovócito que vai ter o cromossomo X, isso vai dar origem a um zigoto XY, portanto, a um zigoto do sexo masculino. Beleza, gente? Pegaram a ideia? Maravilha! Então, vamos lá. No caso de padrões de herança ligada ao sexo, ou seja, no caso de termos genes ligados à região não homóloga do cromossomo X, a gente pode ter tanto desordens determinadas por alelos recessivos, presentes nessa parte do cromossomo X, quanto desordens determinadas, codificadas por alelos dominantes, tá? Então a gente vai ver primeiro quais são, como que funcionam os padrões de herança no caso de alelos recessivos que determinam certas doenças, tá? Quais doenças são determinadas por alelos recessivos e que são ligadas ao sexo? As duas principais são
hemofilia e daltonismo, tá? Vamos mostrar aqui alguns dos padrões de herança mais comuns para vocês conseguirem reconhecer esses padrões em exercícios. Então, quando eu tenho uma herança ligada ao sexo recessiva, a maioria dos indivíduos afetados vai ser do sexo masculino. Por quê? Porque eles são hemizigotos. Já que eles têm um cromossomo X apenas, eles vão ter apenas uma cópia do gene, ok? Já que esse gene está presente apenas no cromossomo X. Segundo padrão, as filhas de um homem afetado sempre são portadoras do alelo recessivo. Então, as filhas de um homem que é afetado sempre vão herdar o alelo recessivo do pai e, portanto, vão ser portadoras desse alelo recessivo. Porém, elas vão ser sempre normais, ou seja, elas nunca vão apresentar, nunca vão manifestar a doença, ok? Por quê? Porque elas sempre vão herdar um alelo dominante da mãe. Maravilha. Agora, se eu tenho filhos de mães portadoras, nós vamos ter 50% de chance deles serem afetados. Então, se essa mãe aqui é portadora do alelo recessivo, portanto ela é XAzão, XAzinho, existe 50% de chance dela transmitir esse alelo recessivo para um filho dela, tá? As filhas nunca são afetadas, tá? Porque elas sempre vão receber o XAzão do pai, portanto, elas nunca vão ter a doença. Quarto padrão importante. Filhos de mães afetadas, o que não está sendo representado nesse heredograma, tá? Mas se a mãe ela é afetada e o pai ela é normal, os filhos dessa mãe afetada sempre vão ser afetados e as filhas vão sempre ser normais. Por quê? Porque se a mãe ela apresenta a condição, então se essa mãe aqui, por exemplo, fosse XAzinho, XAzinho, ela obrigatoriamente iria transmitir esse alelo recessivo para todos os seus filhos do sexo masculino, tá? E nenhuma filha iria receber apenas alelos recessivos, porque todas as filhas recebem um alelo dominante do pai. Ok? Tenham em mente esses padrões de herança porque eles são importantes para detectar qual é o tipo de desordem em questão. Tá bom? Agora, se nós temos doenças ou desordens causadas por um alelo dominante que é ligado ao sexo, existe um padrão muito comum para esse tipo de herança. Notem aqui nesse heredograma, pessoal, que sempre que eu tenho um homem afetado e uma mulher normal e eles se casam, o que vai acontecer? Como esse homem é afetado e agora a gente está trabalhando com uma doença que é determinada por alelo dominante, o que vai acontecer? Esse homem sempre vai transmitir o XAzão para suas filhas do sexo feminino, certo? Então as filhas sempre vão herdar o XAzão do pai, portanto elas sempre serão afetadas. Os filhos, por outro lado, herdam o cromossomo Y do pai, então eles nunca são afetados, tá? Beleza, gente? Então, esse padrão aqui é muito característico de herança ligada ao sexo e dominante. Então, lembrem-se desse padrão, ok? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar os nossos exercícios para ver como que a VUNESP aborda esse tema de herança ligada ao sexo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Indo para a nossa lista, vamos pegar aqui o exercício 4 da FAMERP 2023. A distrofia muscular progressiva do tipo Duchenne é determinada por um alelo recessivo ligado ao sexo. Perfeito. Ele já te deu no enunciado que a doença é ligada ao sexo, tá? E é determinada por alelo recessivo. É uma condição genética mais comum nos indivíduos do sexo masculino e afeta sobretudo os músculos esqueléticos, prejudicando os movimentos do corpo. Progressivamente, a condição vai se agravando e leva ao óbito precoce. Item A. Cite o cromossomo sexual onde é encontrado o alelo recessivo que determina a distrofia muscular. Então, se é um tipo de herança ligada ao sexo, o cromossomo onde a gente vai encontrar esse gene ou esse alelo é o cromossomo X, ok? Segunda parte do item A. Por que o sexo biológico masculino é considerado heterogamético? Como a gente viu, o sexo masculino é considerado heterogamético porque ele forma gametas de dois tipos. Gametas que transportam o cromossomo X e gametas que transportam o cromossomo Y, tá? Enquanto o sexo feminino é homogamético porque ele vai apresentar única e exclusivamente um tipo de gameta, que é o gameta que carrega o cromossomo X. Item B. Suponha um casal com 2 filhos biológicos, Giovanna e Murilo, sendo Murilo o único da família que tem a distrofia muscular de Duchenne. Qual a probabilidade de Giovanna gerar uma criança de sexo biológico masculino com a distrofia muscular?
demonstre os seus cálculos probabilísticos. Então, vamos voltar aqui, pessoal, na nossa apresentação, que eu quero mostrar para vocês a resolução desse exercício da FAMERP 2023. Então, o nosso exercício 4 dá o seguinte caso para a gente. Um casal tem 2 filhos e o Murilo e a Giovana, e o Murilo é o único que apresenta a condição. Portanto, como é uma condição determinada por alelo recessivo, o genótipo de Murilo é XDzinho Y. Já o genótipo de Giovana é XDzão traço. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é o outro alelo que ela tem, né? A gente sabe que ela tem um alelo dominante porque ela não apresenta a doença. Qual seria o genótipo dos pais de Murilo e Giovana? Bom, se a gente tem a Giovana não apresentando a doença, significa que ela herdou do pai um alelo dominante. Portanto, o pai é XDzão Y. Até porque no exercício fala que não existe mais ninguém da família afetado, com a exceção do Murilo, tá? Qual que seria o genótipo da mãe de Murilo e Giovana? XDzão, XDzinho. A gente sabe que a mãe é heterozigota porque o Murilo apresenta a condição. Ele tem o alelo recessivo, então ele só pode ter herdado esse alelo recessivo da mãe. Se ele tivesse herdado o alelo recessivo do pai, o pai também teria a condição e a gente sabe que ninguém mais na família apresenta essa condição. Portanto, como que a gente vai calcular a chance da Giovana ter um filho homem afetado? Primeiro, a gente tem que calcular a probabilidade da Giovana ser heterozigota, porque somente se ela for heterozigota, ela vai transferir o alelo recessivo para o seu filho. Se ela for homozigota dominante, essa probabilidade vai ser 0, tá? Então, a chance dela ser heterozigota é meio, 50%, né? Já que se a mãe é heterozigota, existe 50% de chance dela ter transferido o alelo dominante e 50% de chance dela ter transferido o alelo recessivo para a Giovana. A probabilidade do marido da Giovana ser não afetado, né? Ser homozigoto, hemizigoto com o alelo dominante, vai ser 100%. Por quê? Porque não existe menção nenhuma na questão de que o marido da Giovana é afetado e vamos lembrar que essa doença leva a óbito precoce, tá? Então talvez o marido nem chegasse à idade de casar e ter filhos, porque essa doença poderia ter levado ele à morte antes, ok? E por último, a última probabilidade que a gente tem que calcular, a chance do filho do casal ser XDzinho Y, ou seja, ser um menino afetado. Essa chance é de 1/4. Como que a gente faz isso? A gente constrói um quadro de Punnett. Tá aqui o genótipo do marido da Giovana, tá aqui o genótipo da Giovana, né? A gente calculou, né? Caso ela tenha genótipo heterozigoto, a gente vai ver que com esses genótipos aqui, a chance de ser gerada uma criança XDzinho Y, ou seja, masculina, do sexo biológico masculino e afetada pela distrofia muscular de Duchenne, é de 1 em 4, tá? 1/4. O que a gente faz agora com essas probabilidades? A gente vai usar a regra do E, porque a gente quer que a gente está calculando a probabilidade de ter um filho do sexo masculino e afetado. Então, o filho tem que ser do sexo masculino e afetado. Para isso, a gente vai pegar todas as nossas probabilidades e vai multiplicar. Então, eu vou multiplicar o meio da Giovana ser heterozigota, do 100% do marido ser normal, do 1/4 do filho ser XDzinho Y. Se eu multiplicar tudo isso, eu vou ter a probabilidade de 1/8 ou 12,5%. Tá bom, pessoal? Só para vocês terem uma ideia de como a VUNESP aborda questões de cálculo de probabilidade envolvendo herança ligada ao sexo, tá bom? Maravilha, então vamos voltar para a nossa lista de exercício, porque existe mais um exercício importante aqui da FAMERP que a gente precisa resolver. Então vamos lá, pessoal, exercício 5, FAMEMA, eu falei da FAMERP, né? FAMEMA 2020. Em 1990, pesquisadores ingleses identificaram um gene no cromossomo Y necessário para o desenvolvimento dos testículos. Eles denominaram o gene de SRY, região determinadora do sexo do Y. Tá? As características bioquímicas, fisiológicas e anatômicas que distinguem machos e fêmeas são complexas e vários genes estão envolvidos no seu desenvolvimento. Na verdade, o SRY codifica uma proteína que regula outros genes de diversos cromossomos. Beleza, é o que a gente viu na nossa revisão. E tem a
Quais gônadas formará uma criança portadora da deleção do gene SRY? Como eu falei para vocês, sem esse gene, né, se esse gene estiver inativo ou ausente, não haverá o desenvolvimento dos testículos. Portanto, o indivíduo se desenvolverá fenotipicamente como uma mulher e, portanto, ele irá desenvolver gônadas femininas, ou seja, ovários, ok? Segunda parte do item A, qual será o fenótipo dessa criança em relação aos órgãos genitais? Ela terá o fenótipo feminino, tá? Sem o gene SRY não haverá o desenvolvimento do sexo biológico masculino. Portanto, mesmo que essa criança seja cromossomicamente XY, ela irá se desenvolver biologicamente, tá? Fenotipicamente como uma mulher, tá? Então, em relação aos órgãos genitais, ela será uma mulher, ela vai ter vulva, vagina e todo o aparato reprodutor feminino, ok? Item B. Uma criança XY é portadora da deleção do SRY apenas em parte de suas células somáticas. Para que isso seja possível, a mutação deve ter ocorrido no espermatozoide produzido pelo pai, no núcleo do zigoto ou durante o desenvolvimento embrionário. Justifique sua resposta. Então vamos lá, pessoal. Se apenas parte das células do indivíduo tem a deleção do gene SRY, a mutação não pode ter acontecido durante o processo de formação do espermatozoide e nem no núcleo do zigoto. Por quê? Caso a mutação tenha acontecido durante a formação do espermatozoide ou no núcleo do zigoto, todas as células do indivíduo seriam afetadas, ou seja, nenhuma das células do indivíduo teria o gene SRY, né? Em todas haveria a deleção desse gene. Como só parte das células somáticas apresenta essa deleção, o erro, né, a mutação aconteceu durante o desenvolvimento embrionário, tá? Porque apenas parte das células apresenta essa condição, essa característica. Ok, pessoal? Falando agora sobre cromatina sexual, que é um tema que é bem cobrado pela VUNESP também. Então vamos lá, o que é a cromatina sexual? Vocês podem chamar essa estrutura presente no núcleo das mulheres e, na verdade, de todas as fêmeas do grupo dos mamíferos, de corpúsculo de Barr, tá? Então, cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Essa estrutura visível no núcleo das fêmeas dos mamíferos, tá? É um cromossomo X condensado e inativo, tá? Então, sempre nas fêmeas dos mamíferos, um dos cromossomos X ele fica inativado, condensado, tá? Dentro do núcleo, tá? Formando uma estrutura que é visível ao microscópio óptico, né? Com técnicas de coloração apropriadas. Então, qual que é a função dessa cromatina sexual? Por que ela existe? Ela existe devido a um mecanismo chamado de compensação de dose, tá? Isso é para que as células de machos e fêmeas tenham a mesma dose efetiva de todos os genes que fazem parte do cromossomo X. Então, o que acontece? Se os homens têm um cromossomo X só, eles vão produzir uma certa quantidade de proteínas que vão ser codificadas pelos genes presentes no único cromossomo X ativo nas células deles. Já as mulheres, como têm 2 cromossomos X, elas produziriam o dobro de proteínas, tá? Em relação aos genes presentes no cromossomo X, já que elas têm 2 cromossomos X. Para que não exista uma discrepância, um desequilíbrio na produção de proteínas referentes ao cromossomo X, um dos cromossomos X das mulheres é sempre inativado, formando o corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. De forma que a quantidade de produto gênico relativa aos genes do cromossomo X é a mesma para ambos os sexos. Tá bom, pessoal? Então, essa é a função da cromatina sexual, tá? Então, beleza. A gente viu, então, os principais temas relacionados à herança ligada ao sexo e que pode aparecer na prova da VUNESP que vocês vão fazer. Vamos resolver um último exercício, só para terminar, justamente para a gente ver como que isso pode aparecer nas questões. Então, olha lá, a questão da FAMERP 2020, exercício 6. Ao se analisar o núcleo de uma célula de uma mulher com 23 pares de cromossomos, nota-se a presença de uma cromatina sexual aderida ao envoltório nuclear durante a intérfase. Item A. Qual cromossomo sexual corresponde a essa cromatina? Como a gente acabou de ver, a cromatina sexual corresponde a um cromossomo X inativo e condensado no núcleo das células das mulheres ou das fêmeas dos mamíferos.
Segunda parte do item A, cite a fase da intérfase em que é mais provável visualizar a cromatina sexual. A gente vai conseguir, pessoal, visualizar a cromatina sexual em uma fase da intérfase onde os cromossomos estão descondensados. Por quê? Porque depois que os cromossomos se condensam, né, a gente perde a capacidade de visualizar a cromatina sexual, porque está tudo condensado, ok? Então, a fase em que é mais provável a gente visualizar a cromatina sexual, provavelmente vai ser na fase G1 da intérfase, tá? Onde a gente tem um grau grande de descondensação dos cromossomos, tá? Item B. A formação da cromatina sexual pode igualar a quantidade de proteínas existentes nas células de um homem e de uma mulher. Baseando-se na atividade dos genes, explique por que, com a formação da cromatina sexual nas mulheres, a quantidade de proteína seria semelhante nas células dos homens e das mulheres, que é o que a gente acabou de discutir, certo? Se os homens têm um cromossomo X apenas e as mulheres têm 2 cromossomos X, haveria maior produção de proteínas pelas mulheres, porque elas teriam o dobro de genes ativos, tá? Em relação aos homens. Como um dos cromossomos X das mulheres fica inativo, condensado, a quantidade de cromossomos sexuais X ativos é a mesma em homens e mulheres. Portanto, a quantidade de proteínas sendo codificada pelos genes do cromossomo X será a mesma em ambos os sexos. Ok? Então, pessoal, com isso a gente termina a nossa revisão de genética. Então, é isso. Obrigado e até a próxima aula.